Voltamos a nos encontrar neste domingo, que é o 29º domingo deste tempo comum. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite grita por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma parábola, uma história de um juiz e de uma viúva, moradores da mesma cidade, com situações diferentes. O que Deus quer falar conosco? Vamos ouvir aquele que Deus tocou no coração de um e o outro para partilharmos. Padre, nesse evangelho assim proclamado, quem é hoje esse juiz e quem é a viúva? É pergunta pertinente e difícil também de apontar hoje do dedo alguém. Talvez melhor começamos com a viúva. A viúva é a figura daqueles que estão desprovidos dos meios de sobrevivência. Primeiro é viúva porque perdeu o marido. E perdeu o marido, nessa sociedade, o marido é provedor. E sem o provedor, a mulher ficou desamparada, não tem quem dá apoio. E hoje, essas pessoas desamparadas, além das viúvas de hoje, mas tem também todos os pobres que nós podemos incluir. Os sem moradia, os sem teto, desempregados, os doentes, os idosos que estão sem amparo nenhum, né? Todos esses vão entrar nessa lista de desprovidos, de desamparados. O juiz, nós temos hoje, podemos ver a justiça do nosso país, às vezes é demorada, às vezes é de pessoa desespera e morre sem que essa justiça lhe aconteça. Mas não só a justiça como justiça dos homens, mas também aquele que tem o poder de administrar. Às vezes não consegue fazer justiça no sentido de fazer chegar ao mais carente, ao mais pobre, aquele que é a sua necessidade de sobrevivência. Essas pessoas sem moradias, pessoa desempregada, corre, bate nas portas, quer emprego, quer meio, mas estão batendo isso na porta de um governo municipal, estadual, federal. Talvez o juízo hoje são aqueles que são detentores do poder e que muitas vezes têm se esquecido desses marginalizados. Nós acabamos de sair de uma eleição e talvez o momento de nós pensarmos como vamos fazer para que a justiça realmente seja efetiva para todos aqueles que estão indo embaixo da escada, como dizemos assim. Então, nós temos a viúva, que são muitos pobres, marginalizados, desempregados, né? E
também outras pessoas de enfermidade, de idade, em muitas categorias, as mulheres maltratadas, esse é um dos crimes, as crianças abandonadas, né? Tudo entra nesse grupo que nós podemos identificar como se foi a viúva. E os poderosos deste mundo, que não temem a Deus, se colocam como Deus, no lugar de Deus, é o juízo de hoje, que nós podemos, em grosso modo, dizer em duas figuras que aqui se apresenta, esse juiz, essa viúva. Padre, o juiz fez justiça pela impertinência da viúva e também pelo medo da viúva vier agredi-lo. Deus faz justiça por medo de quê? Deus não tem medo de ninguém e de nada, né? Deus faz justiça porque Ele nos ama. É por amor que Deus nos faz justiça e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E por isso a insistência de nós, de Jesus Cristo, dizer orar com insistência, orar sempre. Orar. Como a viúva estava ali batendo na porta daquele juiz com insistência, e Deus vai dar muito mais para nós que oramos, pedimos com fé e com insistência. Agora, Deus não tem medo. O juiz aqui não tem temor a Deus. Ele fez isso para garantir um pouquinho a sua própria sobrevivência, senão essa mulher vai me agredir. Olha, diz ele, tem medo de ser agredido, né? E aquele medo, ele vai resolver. Não resolver porque precisava fazer justiça à mulher, mas para garantir a sua autodefesa, né? E ter uma condição melhor para ela. Então, Deus faz para nós, a justiça que Deus faz para nós é por amor. E somos os seus escolhidos. Ele nos escolhe, Ele nos garante tudo e nos dá aquilo que é necessário para a nossa vida, hoje, amanhã e tanto mais. Padre, na palavra faz a seguinte pergunta: Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem são os escolhidos de Deus e quem não são, no caso? Também muito complexo Jesus diz aqui aos seus escolhidos. Mas quem são esses escolhidos? Porque todos nós somos filhos de Deus. Mas pelo nosso batismo, pela nossa fé, nós somos todos filhos de Deus, escolhidos para a salvação. Nós fomos escolhidos. Nessa escolha que Deus fez de nós, nós precisamos também responder à sua escolha, dizer, nós queremos. Então, aquele que Deus escolheu, Ele os estabeleceu, os consagrou, como diz a palavra de Deus. Mas há muitos que não querem responder a esse. Então, esses escolhidos, tanto como povo de Deus, pelo nosso batismo, pela nossa fé, mas também Ele nos escolhe bem antes mesmo de nascermos, como vemos nos textos, tanto com Jeremias, tantos outros, ele diz, olha, antes de ser concebido no ventre de tua mãe, eu te escolhi, eu te designei. Há um propósito de Deus para conosco, já desde, só que muitas vezes nós colocamos obstáculos. A escolha Deus faz, mas às vezes nós não respondemos à escolha. Então, todos que, por fé, respondem à escolha de Deus, são os seus escolhidos e continuam na fé. Tem aqueles que Deus Ele mesmo escolheu, mas que depois eles mesmos se afastam do caminho de Deus. Não que eles não sejam escolhidos, mas se tornam como não escolhidos por própria decisão deles, não de Deus. Então, até pela desobediência, né? Exatamente, pela desobediência, pelo pecado, como esse juiz. Agora eu mesmo, o dono da minha vida, eu que determino o meu destino. Esquece que Deus é aquele que traz tudo. É o pecado de querer ser Deus, de querer ser autônomo. Então, esses escolhidos se tornam não escolhidos por eles mesmos, não por Deus.
Padre, Jesus termina fazendo uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eu não entendi essa pergunta com nuances de dúvida. Jesus está com dúvida? Jesus ainda não faz essa pergunta, talvez uma pergunta muito mais atual. Como que está a nossa fé? Como que está o mundo hoje na fé? Conversando com os mais velhos, com os mais antigos, eles vão relatar, olha, todo mundo, essa sociedade, o nosso país, todo mundo nascia cristão e ficava firme cristão, vivia dentro da igreja e tanto mais. Hoje, tem tantas pessoas que eram consideradas cristãs, países que eram países cristãos, hoje, muitas vezes não sabem mais dizer o que é. A metade do país não é mais nem cristã, entrou outras influências. Então encaixa-se aqui nessa pergunta, Jesus já percebeu, já sabia por onde o homem vai, o homem se desvia. E quanto mais tempo nós vamos indo para o progresso, não que o progresso seja uma coisa errada ou não boa, mas cada vez que o homem inventa, cria, às vezes ele se afasta de Deus, ele se autoproclama o dono de tudo. E a vinda do Filho do Homem é numa data que nós não sabemos. E fica sempre essa pergunta, o que vai ser da fé quando ele vier? Será que ainda o mundo vai acreditar em Deus? Será que ainda o mundo vai professar a fé em Deus? Com certeza sim, mas talvez não tanto quanto ele gostaria que fosse. E no nosso olhar hoje, cada vez mais o ateísmo, ou as pessoas que se declaram não ter religião, não acreditar em Deus, esse número está crescendo. Então é perda de fé. Então a nós que hoje nos dizemos de caminhada, de igreja, de fé, precisamos nos firmarmos e continuarmos a lançar as redes para que as pessoas venham mais a somar e levar adiante essa mensagem da fé de Cristo Jesus. Irmão, seja aquele que partilha essa palavra de Deus com os outros irmãos, nós fazemos uma pequena parte, mas você faz a grande parte partilhando. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.